cada vez mais se dão conta dessas questões e começam a se repensar os seus próprios hábitos, a sua própria maneira de ser, a sua própria maneira de consumir. Aliás, posso propor algo a mais na nossa utopia? Que a gente não precise de lei, já imaginou? Claro. Que não precisasse da lei e as pessoas falam, não precisa fazer lei de algo que eu sei que eu não vou fazer, mas isso é uma utopia dentro da utopia, né? Pois Seria uma... Mas vamos lá, continuando. Então são esses três que são, eu acho que isso em termos mundiais, né? Eles são assim os que são citados. Nós temos vários outros. Aqui no Brasil, nós podemos citar o professor Heron Gordilho, da Universidade Federal da Bahia, o Tagore Trajano, a professora Sônia Felipe, aqui de Santa Catarina. São outros filósofos, né, que são marcantes, que produzem, né, e que têm um compromisso de desvelar a questão animal, né, para que o propósito maior é que a gente consiga tratar os animais com respeito e consideração, não como se fosse uma mesa, ou como se fosse um objeto que não tem sentimento, que não experimenta estados dolorosos, enfim. Ainda que as pessoas não queiram tratar assim, né? Eu sempre comento isso. Apesar das pessoas tratarem assim, se a gente encorajá-las a trazer aquilo que todo mundo lá, quando olha um animal, fala, pô, não é uma mesa, não é um quadro negro, não é isso, né? Mas a gente é levado a acreditar que é assim, as coisas são assim, e as pessoas acabam continuando, né? Mantendo esse modus operandi. Mas sabe que é interessante, eu estive num painel na Univale, aqui de Itajaí, e nesse painel tinha um promotor de justiça comigo do Rio de Janeiro, um cara muito centrado na área ambiental, o cara sabia. E na minha fala sobre direito animal, eu falei da crueldade na produção da carne de vitela, né, contra os bezerros que ficam encarcerados durante a sua parca existência, com uma alimentação só baseada em leite, que não pode comer nada que tenha ferro para não escurecer a carne. É o suprassumo da crueldade. Sim. E eu mostrei isso, inclusive, com fotos. E ele disse para mim depois, no nosso almoço, falou assim, cara, eu nunca tinha parado para pensar eu nunca mais vou comer vitela. Pelo menos isso eu sei que não vou. É o início. Porque sabe, às vezes as pessoas precisam desse clique para que elas parem para pensar. Sim. Né? E a gente o que você fez foi encorajar ele a repensar e fazer algo. Na minha visão é essa, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que a grande maioria das pessoas tem isso dentro de si, mas não são encorajadas, né? A gente o tempo inteiro nós somos metralhados com a ideia de que não, tá tudo bem, é assim mesmo, paciência, a gente pode ter pena, mas a gente não consegue mudar. E a nossa, usando termos, né, simples assim, né, porque muita gente tem pena, não quero ver, não me mostra que senão eu paro. Mas você falou dos filósofos, eu preciso citar mais uma filósofa, a Hannah Arendt, uma filósofa alemã que inventou a expressão banalização do mal. O que nós não podemos deixar é a banalização desse mal contra os animais. Sim. E a única forma da gente evitar a banalização do mal com os animais é fazendo com que as pessoas pensem sobre os seus hábitos mais rotineiros de consumo. Aquilo que elas estão vestindo, aquilo que elas estão comendo, que aquele bife no seu prato tem um capital de dor e sofrimento que ela tem que saber, para que quando ela consuma, ela saiba o preço em termos de dor e sofrimento que representa aquele bife. Que teve alguém que pagou com dor e sofrimento própria a produção daquele bife. Foi a vaca, foi um ser vivo. Sim. Que sente e experimenta dor psíquica e psicológica. Me permita indicar a todos, você até me disse assim, como é que você se tornou vegano? Eu falei, de fato, o livro do Peter Singer, ele é um divisor de águas, mas tem um meio até mais rápido para chegar lá. O vídeo A Carne Fraca do Instituto Nina Rosa, que fez 15 anos agora. 15 anos agora. Está no YouTube, disponível. Claro, ele tem cenas fortes, mas não são assim, é algo que dá para assistir, mas é um debate muito importante do Instituto Nina Rosa. Nina Rosa teve um papel fundamental nesse processo. A Carne Fraca, que ele realmente
exibe não só as questões de sofrimento animal, mas a degradação do meio ambiente na produção, especialmente da carne. Sim. E a nossa saúde também, né? Tem também... Todos esses fatores Sim. que nós não pensamos no nosso dia a dia. Sim. É isso que nós temos que lutar, contra a banalização desse mal, que as pessoas consumam, que as pessoas façam coisas sem saber o que estão fazendo. Eu acho interessante isso, eu estou lembrando algo, eu sempre comento, quando a gente fala disso, algumas pessoas na ânsia de se manterem no estado confortável que estão, comentar isso é besteira, você fica pensando em animal, em bicho, tem tanto problema, e quando ela fala tem tanto problema, muitas vezes ela está reclamando que a fila do banco está demorando 20 minutos, como se a fila do banco fosse muito mais importante do que bilhões de animais morrendo, mas isso é normal, isso é natural, isso é a banalização que você está comentando, né? Exatamente. E é um absurdo, as pessoas reclamam no banco porque demorou, e eu não estou defendendo que os bancos façam a gente esperar, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, como as pessoas se sentem tão agredidas nisso, mas quando são colocadas diante desses fatos que você está comentando, que são incontestáveis, a pessoa, não, mas isso aí é assim mesmo. Bom, vamos lá. Eu ia te perguntar, você já falou, o que te despertou foi o Peter Singer. Foi o livro Libertação Animal. Assim, claro que o livro dele, ele entrou num momento em que eu já estava ali. É isso que eu queria te perguntar. Como chegou o livro? É isso que eu ia te perguntar. Então, já que foi o livro, como é que ele chegou? Vamos dizer assim, na minha vida, eu estou com quase 50 anos e durante a minha vida eu fui um carnista. Eu vou colocar nesses termos, usando um termo da Jolie. Carnista. Melanie Joy. Carnista, não carnívoro, porque isso não é natural. Sim. Mas, nos meus 17 anos de idade, eu fiz o curso de biologia. Eu iniciei a minha atividades aí, não terminei o curso de biologia, mas naquela época já eu tinha predileção pela zoologia, mas eu tinha um contato com os animais. Eu cheguei a estudar os pinguins de Magalhães que batem nas praias, às vezes, quando tem os períodos de inverno, mas eu sentia assim, quando os via mortos na praia, que de repente a minha tarefa não seria apenas olhá-los como objeto de estudo. Que é o que geralmente se faz. Né? Exatamente, como cientista, naquela neutralidade científica. Eu sentia assim que alguma coisa precisava fazer para ajudar aqueles animais. Mas aí aquele período passou, eu vim para o direito, muita coisa passou até então. Fiz toda a minha carreira acadêmica, mestrado, doutorado na área do processo civil, que é o estudo dos processos judiciais, até que recentemente, através de um amigo que é do movimento animal, o professor Francisco José Garcia Figueiredo, lá da Federal da Paraíba, que ajudou na elaboração do Código da Paraíba, ele me oportunizou participar do Congresso Mundial do Direito Animal aqui em Curitiba em 2015 ou 2016. Acho que foi 2016, eu fui na abertura, foi aqui na OAB. Exatamente. Eu fui na abertura e tive que viajar no outro dia. E quando eu fui lá, assim como curioso, eu não acreditei no quanto que se discutia em termos de direito animal, que já existia isso. A partir dali eu comecei a ler um texto, outro texto, alguma coisa ali, até que eu cheguei no Peter Singer e aquilo... Aí veio uma avalanche. Uma avalanche. Eu não conseguia parar e percebi, veja, chegando nos 50 anos de idade, 46, 47 anos, que de repente esse podia ser um propósito, né, para o resto da minha existência, aliar aquilo que eu sei sobre processo para servir a proteção dos animais. Que legal. E eu me deparei, e esse é o dado importante dessa minha carreira, que eu posso dar uma contribuição para a elaboração do direito animal, para que as pessoas, os juristas escreverem e atentarem de que é preciso difundir e aperfeiçoar o direito animal para servir aos juízes, servir aos advogados, aos movimentos, né, para que a gente possa ter mais textos escritos. Note, Ricardo, que nós não temos ainda hoje um livro sobre um curso, um manual de direito animal do ponto de vista jurídico. Eu ia te perguntar isso, um juiz que cai na mesa dele isso, ele tem dificuldade de avaliar? Os livros que ele vai ter acesso são livros de direito ambiental, que percebem os animais de uma maneira diferente. Percebem os animais enquanto relevantes para a ecologia e para o ser humano. Normalmente
o direito ambiental ele tem um viés antropocêntrico de pensar a natureza como indispensável à sobrevivência do ser humano. Exato. E o direito animal ele tem uma outra perspectiva, ele se centra no próprio animal. E aí, Ricardo, eu não parei. Aí eu devo dizer assim, você diz que eu sei alguma coisa, mas eu ainda estou estudando. Eu estou aqui estudando, estou começando sobre a produzir alguma coisa para ajudar. Não, excelente. Então, foi na OAB lá, eu estava lá na abertura, aquilo que foi um convite que te levou a esse mundo. Hoje, assim, eu já estou fazendo um pós-doutorado em Direito Animal com o professor Heron Gordilho, da Federal da Bahia. O tema do meu pós-doutorado é a tutela jurisdicional dos animais, que significa usar os processos judiciais em prol da defesa dos animais. Exatamente esse. É tentar ter mais material para que os juízes... É facilitar a vida do juiz. Exatamente. Porque eu imagino que um juiz que não tem esse conhecimento, que não foi lá na OAB aquele dia, não conhece, ele vai muito mais julgar diante de coisas que são... desconhecidas para ele, do que propriamente ele ter uma visão clara daquilo. Vicente, a gente está terminando já, vou te fazer 2 perguntas rápidas. A universidade, principalmente de direito, é o local da racionalidade. Por que os animais ainda não entraram nessa visão da racionalidade? E a gente tem pouco tempo, vamos lá. No direito, o direito é muito influenciado pelo direito civil. E o nosso Código Civil, apesar de ser de 2002, ele ainda prevê os animais como coisas. Tá? Então isso influencia muito, mas nós estamos avançando. A partir de 2019, a Universidade Federal do Paraná já vai oferecer uma disciplina de tutela jurisdicional dos animais para abrir a universidade à discussão do direito dos animais. E a molecada está entrando nisso? Está entrando nisso. Eles estão com a cabeça mais aberta. Essa semana eu participei da banca como orientador do primeiro trabalho de conclusão do curso de Direito na Universidade Federal sobre direito animal. Legal demais. A última pergunta que eu vou te fazer, você me disse que a gente se conheceu em São Paulo num evento e quando você ouviu minha voz, falou, você é o Ricardo Laurino do Momento VEG da Transamérica. Vai, me diz aí, você lembra algum que você tenha ouvido? Lembro. O que eu falei mais ou menos? Estou falando muita besteira lá? Não, de forma alguma. Eu fiquei muito feliz porque eu escuto o programa da Maria Rafar na Transamérica Light de manhã, eu já dei uma entrevista lá com ela. E eu escuto direto, e exatamente num dos intervalos, ou após o programa dela, Momento VEG, o Ricardo Laurino dando dicas sobre, inclusive acho que foi sobre maus tratos, questões relativas a essa, e eu falei, mas cara, eu não sabia disso. Imediatamente eu mandei uma mensagem para Maria Rafá, parabéns, eu não sabia que tinha, eu preciso conhecer esse cara, etc. E não foi um contato imediato, e de repente em São Paulo, quando eu vi o teu nome, eu falei, olha o cara lá, preciso conhecer pessoalmente. Então a gente está aqui, Vicente, vamos terminar, isso ficou longo, mas nós moramos na mesma cidade. Eu vou te visitar novamente para mais conversas, hein? Que a gente possa Vicente, valeu, obrigado, valeu. E esse mundo vai virar vegano. Vai ou não vai? Vai, velho. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Se inscreva, façam tudo que você já sabe. Momento VEG retorna logo. Porque eu não sei, porque a gente gosta de voltar.